Daqui uns tempos, é que eu andei aprontando aí, eles me suspenderam, entendeu? Por isso que eu sumi um pouco, mas agora eu estou de volta. Vamos falar um pouquinho sobre a influência da fé na nossa saúde e na nossa vontade de ficar cada vez melhor. Quando eu cheguei aqui, fiquei curioso, porque eu percebi que todo mundo estava sentado atrás. Não pode sentar aqui na frente? Pode, né? Pode. Como é que é? Não é mau aluno, não. Eles querem sair primeiro, é isso. Na hora do intervalo, né? Na hora do café, eles querem sair rápido, né? Muito bem. Olha, lembra daquela passagem de Jesus que dizia pra gente assim: a tua fé te curou, vai e não peques mais para não te acontecer coisa pior. Então a gente vai ver em Jesus, assim, o símbolo da mostra de que é possível pela fé a gente encontrar novas diretrizes. É muito possível. Mas tem um detalhe que nós também precisamos saber, porque também seria muito fácil, não é? Se a gente sentasse numa cadeira de balanço e falasse: aqui, Senhor, eu estou com um probleminha aqui deixa eu ver, um probleminha assim bem típico, né? Deixa eu ver assim, uma cirrose hepática. E eu preciso da sua ajuda. Você iria pensar como seria tão bom? Aí Jesus vem, então, claro, aí tá pronto. Sabe o que aconteceria? Naquele exato momento, a gente já ia sair para comemorar, né? E aí ia de novo cultivar outra cirrose hepática. Vejam como que são as coisas. E aí a gente vai lá buscar aqui no século 21 com o nosso irmão Chico Xavier. Aliás, gostei muito da denominação do nosso irmão, que ele falou que é o mineiro mais conhecido do mundo. Eu acho que é mesmo, viu? Mais do que o Pelé, mais do que outros aí, viu? Mas a gente vai entender que Chico uma vez tinha um problema na vista. Uma vez não, ele passou a vida inteira com esse problema na vista, né? E aí tem um senhor chamado Arigó. Vocês já ouviram falar do Arigó? Ficou muito famoso também, lá em Minas Gerais. Tem até um filme dele aí, né? Muito bacana, por sinal, se puderem ver, tá na internet aí, se puderem ver, muito bacana. E o Arigó então foi lá no Chico e falou: Chico, o doutor Fritz está dizendo que você pode se curar desse olho, que eu posso ajudar você a se curar desse olho. E o Chico ficou entusiasmado. Pense mais ou menos uma coisa assim: vocês vêm até aqui com um problema de saúde. E aí, de repente, alguém vem aqui falando: eu posso te ajudar com esse problema, pode ter certeza. A gente ia ficar entusiasmado, não ia? Muito entusiasmado. Meu Deus do céu, vou me receber a cura. Ai, que bênção. Bom, aí o travesseiro é o nosso maior inimigo, não sei se vocês sabem. E o inimigo também dos corretores de imóvel, vendedor de carro, é o maior inimigo, o travesseiro, porque a gente dorme de um dia para o outro, no dia seguinte a gente pensa com outra ideia. Já repararam isso? É sempre assim que acontece, né? Bom, aí o Chico foi se recolher e recebeu uma visita inusitada. Um senhor chamado Emmanuel. Já ouviu falar dele? É o Emmanuel, esse mesmo. Esse malcriadinho aí mesmo, é esse aí mesmo. Falou: você está entusiasmado, né? Muito bem. Nossa, vão curar seus olhos, que maravilha. Vai ser muito bom para você, você vai ficar bom dos olhos, né? Mas interessante, né, senhor Francisco? Vocês lembram quando a gente era criança, quando a mãe falava o nosso nome, como era um negócio, era meio esquisito, não era? Porque ela sempre chamava a gente de Tiquinho, de Tunim, né? De coisa assim. Agora falava Antônio, Francisco. O que significava? Vinha uma bronca por aí, né? Aí, pois bem, né, senhor Francisco? Eu acho interessante o senhor querer se curar, porque as pessoas que vêm até você aqui, elas passam por cirurgia, bisturi, recuperação, fisioterapia, ficam às vezes meses para encontrar aquilo que eles mais precisam. E eu acho muito interessante que você está querendo se curar numa cadeira de balanço. Olha só, falou isso para ele. E aí, será que ele foi ou não? O que vocês acham? Foi lá no Arigó ou não? Eu creio que não. Não foi, né? Depois dessa, né? Já pensaram? No fundo, o problema de vista do Chico não tinha uma solução plausível, não dava para resolver, porque era um problema antigo, um problema
como a gente pode dizer assim, karmático, né? De outras vidas, né? E aí o Chico não foi, obviamente, não recebeu a cura na cadeira de balanço, mas continuou trabalhando, continuou ajudando, continuou servindo, continuou fazendo as coisas. Então é assim, nós podemos nos ajudar bastante, temos que cuidar do corpo, obviamente. Os excessos são sempre complicados, deletérios, ruins, a gente sempre vai ter prejuízos com os excessos. A gente precisa aprender a se conhecer a si mesmo, conheça-te a ti mesmo, 919 do Livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Mas é interessante porque, por exemplo, a gente sabe que não pode sentar numa mesa muito farta. A gente sabe que não pode. Mas a gente vai lá e senta, não é? Por exemplo, assim, no final do ano, assim, no Natal, né? No Ano Novo, sempre tem aquela mesa, assim, cheia de coisa, né? E a gente pensa assim, é capaz do ano acabar essa noite, é melhor eu comer tudo que tem aqui, porque se o ano acabar, né? Mas a gente se conhece. A gente sabe que a gente não pode comer. Espera o almoço, no outro dia, né? O povo guarda o que sobrou da ceia para o almoço, jantar. Mas é assim, a gente sabe que pode fazer isso, mas a gente faz. A gente faz. Aí coloca um pudim lá no meio do jantar, depois do jantar vem um pudim. Aí você come um pedaço do pudim, aí alguém fala, mas tem o sorvete, aí você come o sorvete. Ah, não, mas tem o manjar, aí você come o manjar. Nossa, mas tem o mousse, aí você come o mousse. E você sabe, tudo isso à meia-noite, olha que beleza. Que interessante. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, já ouviram falar de uma data que eles comemoram muito lá, chamado Dia de Ação de Graças? Diz que o dia seguinte ao Dia de Ação de Graças é o dia que tem mais infarto do miocárdio nos Estados Unidos. E vocês imaginam por quê? Porque comem demais naquele dia, né? Em vez de procurar uma casa que vende produtos naturais que nem alho, erva, essas coisas, né, para comprar, tomar um chazinho bonitinho, né, ficar bem e tal. Tá com muita fome, toma aquele chá. Eu não sei se resolve, eu só estou dando uma receita que eu não sei se resolve. Aí toma aquele chá e tal, né? A gente tem a sensação que resolve. Alguém falou que resolve, né? Mas enfim, a gente precisa procurar algo que possa entender que nós precisamos fugir dos excessos de toda a ordem. Mas vamos tirar os excessos, porque isso é uma pedra no nosso sapato. Mas façam esse exercício, conheçam-se a si mesmo. Porque aí devagarzinho, não significa que de hoje para amanhã, daqui um mês, daqui 6 meses, um ano, a gente vai ser diferente. Mas devagarzinho a gente vai entender que nós precisamos ser um pouquinho mais moderados na alimentação, tomar mais cuidado, menos excessos. De vez em quando exceder um pouquinho, tudo bem, mas da próxima vez segura um pouquinho mais a onda. Tinha um conhecido nosso que dizia o seguinte, ele dizia que ele tinha um professor que sempre recomendava a ele e os alunos dele a sair da mesa com fome, sabe, professor? Aí, uns anos atrás, eu perguntei para ele, escuta, e o seu professor? Ah, meu professor já morreu, então agora ninguém mais sai com fome da mesa, todo mundo sai muito farto, né? Porque o professor já morreu, então ele não está mais falando isso. Mas diz que é uma boa recomendação para a gente, assim, dar um tempinho. E olha, experiência própria, se a gente não levantar e sair da mesa, não tem jeito. Outra experiência própria, a gente tem que buscar comida em algum lugar, porque se ela estiver na mesa, junto com a gente, lascou. Então é assim, põe ela bem longe assim, sabe? Põe na cozinha, não sei, no quintal. Aí o cara fala, não, meu Deus do céu, tem que ir até o quintal para pegar mais um pouquinho. Não, tá bom assim mesmo. Então põe longe. Aí ele já vai, volta e volta. Aí ele enche outra vez o pratão, né? E volta. Pode acontecer também isso. Mas quanto mais longe estiver, melhor, tá certo? Então tomemos alguns cuidados. Mas vamos voltar lá para a fé, porque é isso que interessa para a gente, não é? Bom, o que eu vou falar agora não é muito consolador, tá bom? Não fiquem muito preocupados com isso. Mas todas as pessoas que Jesus curou, todas elas, sabe o que aconteceu com elas? Todas morreram. Olha só que interessante, né? Então, isso não é consolador. A gente concordemos com isso, tá certo? Mas o que é importante a gente saber é que nós precisamos nos manter o maior tempo possível na Terra. E para isso a gente precisa buscar um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de entendimento das coisas maiores da vida,
Porque dessa forma, sabe o que acontece? A gente começa a exigir menos do outro lado de lá, porque eu fico pensando como que deve ser aflitivo para os espíritos nos ajudarem. Tá com a veia entupida. Meu Deus, o que nós vamos fazer com a veia entupida dele? Aí você tem que buscar equipamento lá, trazer, contratar um carro para carregar aqueles equipamentos para trazer para a terra. Esperar um dia que a gente esteja em condições, tá deitadinho ali, dormindo no lugar certo, na hora certa, com o estômago com a quantidade certa de alimento, a luz certa, tudo apagadinho, tudo certinho. Aí vai lá e põe a máquina na gente e desentope a veia. Só que às vezes não dá tempo, tem que ser as máquinas da terra, né? Aí tem que ser as máquinas da terra, aí colocam uma mola lá, um arame na veia do camarada. Aqui na terra é tudo desse jeito, funilaria, pintura, mecânica, é tudo desse jeito. Coloca uma mola dentro da gente, já viram isso? Meu Deus do céu! Então não deu tempo para a máquina chegar. Mas como que a gente faz para a máquina chegar a tempo? Na verdade, a gente precisaria nem pedir que a máquina viesse. Mas se ela precisar vir, nós precisamos estar operosos, fazendo algo no bem, na prática do bem, porque a fé só se fortalece quando a gente mostra a nossa boa vontade. Não adianta a gente ficar sentado de joelhos e pedindo, e falando, e implorando. Nós precisamos operar, arregaçar um pouquinho as mangas. E aonde a gente pode fazer isso? Em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas normalmente a gente não faz. E a gente quer receber sempre a cura como o Chico ia receber daquele jeitinho lá, sentadinho numa cadeira de balanço. Mas como deve ser bom, né? A gente apronta, e depois fica na cadeirinha de balanço só esperando os espíritos nos ajudarem. Olha só, também não é confortador isso. Vamos falar algo mais confortador, porque senão vocês vão sair daqui pensando assim, meu Deus do céu, a gente foi lá para procurar um negócio, o homem soltou fogo em cima da gente, saiu todo mundo queimado. Não pode, né? Então vamos falar algo mais confortador, tá certo? Então, quando Jesus conseguia favorecer alguém, na verdade, todos os que ele tentou, ele conseguiu. Na verdade, ele tinha todo esse poder, porque o maior espírito que já passou pela terra, quer dizer, a gente não tem nem como classificar Jesus. Então ele fala, a tua fé te curou. E o que é essa bendita fé? Que a gente tem uma coisa com essa fé, que a gente fica para lá e para cá e não sabe definir direito. O que é essa fé? É a certeza? É a vontade de querer? É a convicção? O que é essa fé? Nós temos certeza que vamos conseguir? É isso? Quer dizer que nós temos que nos fortalecer para ganharmos e termos essa certeza. Essa forma de lidar com as coisas com mais certeza. É que no fundo, a gente está num planetinha ainda um pouquinho atrasado, e a gente anda 2 passos, aí segura na cadeira, aí tem um pouquinho de medo, aí volta para trás. A gente não tem uma fé robusta, fortalecida. Porque se tivesse, a gente ia lá em João, em Apocalipse, quando ele fala assim para a gente, nada temas daquilo que has de sofrer. Então, sei lá, apertou um pouquinho o coração e falou, Senhor, está precisando de mim aí ou eu vou ficar por aqui ainda? Aí a gente vai ter essa fé, sabe essa fé, dizendo, se eu tiver que ir, eu vou. Aliás, eu nem posso falar isso, que já começa a me dar tremedeira. Eu não posso falar isso também. Então, a gente tem que procurar se fortalecer com o entendimento, com o conhecimento. Vou me ausentar por 5 minutos, já volto. Ah, pois não. A gente vai se fortalecer, a gente vai criar condições cada vez melhores. Para ficar assim, nessa condição. Tem uma prece de um senhor do interior, ele dizia assim, Senhor, o preto velho está aqui. Ele só falava isso. Olha só o que ele falava. Meu Deus do céu. E diz que o homem tinha uma luz, um negócio assim impressionante. Já viram essa conversa aí? Já ouviram falar disso? Era um negócio impressionante. E ele só falava isso. Ele mal sabia ler o nome dele, escrever. Mal sabia. Então, quer dizer, não importa a quantidade de letra que a gente tem, porque às vezes quanto mais letra a gente tem, mais a gente embaralha um pouco as coisas, né? A gente começa a se atrapalhar um pouquinho. Mas esse entendimento, essa certeza
Hoje, já dá para ter algumas certezas. A gente já pode ter algumas certezas, né? Então, por mais iletrado que a gente seja, por mais afastado que a gente seja de qualquer tipo de conhecimento, a gente sabe que não foi o homem que criou o sol, nem a lua, nem o equilíbrio da terra, nem o mar, nem as montanhas. A gente sabe que é o ar que a gente respira, que é 70% da nossa alimentação. A gente sabe que não foi o homem que criou isso. Agora, o Criador tem prazer em nos espizinhar e colocar a gente em situação constrangedora? Será que ele tem? É isso? Talvez não. Mas vamos para outra direção. A outra direção é a seguinte: vocês sabem por quê que não tem ninguém que tenha a saúde totalmente perfeita na Terra? Já pensaram a esse respeito? Todo mundo tem um probleminha de saúde. Aliás, o melhor negócio que tem no mundo é você abrir um plano de saúde. Mas eu não sei se é o melhor negócio, porque todo mundo tem problema de saúde, então não adianta, o camarada vai lá usar o hospital, e se ele tem um plano de saúde, qualquer dor no cabelo ele vai lá. A gente não tem a saúde perfeita porque nós temos uma imperfeição moral. E vocês sabem por que a gente tem imperfeição moral? Porque nós estamos na Terra. Todos os habitantes da Terra têm imperfeições morais, todos nós, todos. Só tinha um que não tinha nenhuma. E quem era? Nossa, ele não tinha imperfeição moral nenhuma. E outra, né? Ele curava, só a presença dele já ia... As pessoas já ficavam assim. Tem uma presença interessante de Jesus que está naquele livro lá, chamado Há 2000 anos, que esse malcriadinho aí do Emmanuel faz parte. É ele mesmo que conta essa história. Aí ele fala o seguinte, que ele foi se encontrar com Jesus porque a filha dele estava doente, a Flávia. Tinha um probleminha na pele que não curava de jeito nenhum, tinha ido de tudo quanto é lugar, e aquele confusão, aquele problema. Aí ele, a contragosto, resolve se encontrar com Jesus. E fala, bom, vou trocar de roupa, não posso ir com essa roupa de nobre, né? E foi com uma roupa de plebeu. E foi numa praça bem afastada, assim, onde ele sabia que Jesus sempre passava por lá. Aí ele foi lá esperar Jesus. Ficou lá esperando. Aí ficou lá esperando. E Jesus não aparecia, ele cochilava, acordava, cochilava. Daqui a pouco Jesus apareceu. Quando ele foi levantar para falar com o mestre, sabe o que aconteceu? Ele não conseguia ficar de pé. Imagine um senador romano, não conseguiu ficar de pé. Ficou de joelho para falar com Jesus, imagina só. De joelho. Sabe o que significa isso? Significa a perfeição moral do Cristo. A condição moral do Cristo era tão superior, mas tão superior. E olha, esse senador, por mais bobagem que ele possa ter feito, ele tinha uma conduta ilibada, era um camarada de respeito, ele fazia as coisas certinho, mesmo naquela época, 2000 anos atrás. E aí ele não conseguiu ficar de pé. E também não conseguia falar com Jesus. Ainda bem que aqui não é Jesus que vem, porque se vier Jesus aqui, nós estamos tudo acabados, viu, gente? Ninguém consegue falar nada, nem sair daqui. A gente sai tudo de gatinho, de joelho daqui, porque imaginem só, né? Ainda bem que são os espíritos que vêm aqui. Ué, estou sozinho aqui? Já pensaram se vem Jesus aqui, entra aqui? Nossa, meu Deus do céu. A gente vai falar com Jesus, todo mundo fica de joelho, fala, o que está acontecendo? A promessa? O que está acontecendo? Ninguém consegue nem levantar, fica deitado, né? Porque se o senador ficou de joelho, imagina só nós, né? Bom, não conseguia falar, não conseguia levantar, não conseguia fazer nada. Aí, Jesus falou para ele, o senador romano, muito bem. Você quer a cura da sua filha, né? Muito bem. Só que é o seguinte, viu? Ela vai ser curada, mas não é por você não, viu? Não é por conta sua, não. É por conta da sua esposa. É por conta da sua esposa, Lívia. Meu Deus do céu, olha só. Aí, Jesus ainda fala assim para ele, bom, já que você veio aqui, vou te dar uma chance. Vem e me segue. O senador romano
não conseguia levantar, não conseguia falar, ele não sabia o que estava acontecendo com ele, não sabia, assim, sabe? Estava totalmente fora de si, totalmente fora de si, não conseguiu responder, não conseguiu... Se você não me seguir agora, então você vai ter que esperar a poeira dos tempos. O que significa? Depois de muito tempo, né? Ele ia conseguir seguir Jesus, né? E ele não respondeu, ele não fez nada, ele ficou lá, Jesus saiu, acho que ele caiu no chão porque ele estava atônito, estava totalmente fora de si. Passado um tempo, aí ele se recompôs. Ai, meu Deus, o que aconteceu comigo? O que é isso? Foi para casa. Quando chegou em casa, a filhinha dele, a Flávia, estava curadinha, estava bem. Olha só. E aí, a gente vê episódios de Jesus que são curiosos. Tem um que diz que é o maior que existe no Evangelho, o maior. Jesus está lá falando, daqui a pouco vem um general romano, um centurião. Centurião significa que ele tomava conta de 100 homens. Centurião. Aí o centurião fala assim: Senhor, você nem precisa ir na minha casa, se você mandar uma ordem aqui, ele já vai curar lá. Jesus olhou aquilo e falou: meu Deus do céu, nunca vi uma coisa dessa. Um centurião romano falou isso para Jesus. Imagine se a gente pudesse falar com Jesus, falar: olha, Senhor, tem um negócio ruim lá na minha casa, mas não precisa ir lá não, viu? A gente não tem nem condição de te receber lá, mas eu sei que se você pedir ou se você mandar, o negócio resolve lá. Meu Deus do céu, Jesus falou assim: a maior fé que eu já vi de um romano, porque ele acreditava fortemente que Jesus poderia curar um rapaz, acho que era um rapaz que era um escravo dele, um trabalhador dele, né? Era isso, né? E aí veja só que coisa interessante. Então vejam, gente, que é possível, mas para isso tem que ter a nossa participação. Nós precisamos nos movimentar em alguma direção. A gente não pode ficar inerte. Para a gente poder se servir dos socorros dos nossos benfeitores, a gente também tem que ter uma contrapartida. Por amor e por misericórdia, muitas vezes eles nos favorecem, mesmo através da nossa pouca fé. Tem episódios do Evangelho da pouca fé, não tem? Então, mas mesmo que a gente tenha pouca fé, imagine só, a bondade, o amor ainda pode nos socorrer. Mas quanto mais nós nos operarmos, quanto mais nós arregaçarmos as nossas mangas, quanto mais a gente buscar um processo de renovação interior, de fraternidade, de amor, quanto mais isso a gente fizer, mais fácil, a gente nem vai precisar pedir. Nem vai precisar pedir. Aí começa a gargantinha arranhar assim, e a garganta está arranhando. O senhor fala isso. Se a gente precisar, ganha uma faringite, porque às vezes a gente vai falar mal dos outros, aí dá uma faringite na gente e a gente não consegue falar, né? Mas se a gente for fazer uma coisa boa, aí a gente nem percebe, o negócio vai embora. Esses dias atrás aí teve um negócio aí que pôs todo mundo dentro de casa, todo mundo morrendo de medo, ninguém saía de casa, aí tinha que pôr: ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Do jeito que eles falavam pra gente, dava a impressão que a gente ia pisar nas pessoas no meio da rua, assim, tudo morto. Ai, vinha uma fumaça assim, e matava a pessoa na mesma hora. A gente tinha essa sensação. Não respira essa fumaça. E mandava pôr máscara, e pôr isso, e pôr aquilo, e tomar, e álcool, e não sei o quê. Teve gente que foi tão previdente, que em vez de passar o álcool, ele tomava já o álcool, que era para prevenir bem mesmo. Ficar bem prevenido. Olha, a gente fala em tom de brincadeira, claro, né? Eu trabalho com morador de rua desde 88. E vocês acreditam que eu não conheci nenhum dos meus clientes com problemas, com esse problema? Nenhum deles. Nenhum deles. Olha que interessante. E pela teoria era para ser os primeiros a ir embora, né? Porque eles vivem na rua. Mas enfim. Nada, álcool gel, as máscaras deles, eles pegavam um pano lá no lixo, punham no rosto, sei lá. Mas enfim, será que eles tinham muita fé? Será que era isso?
Ou tinha alguém falando alguma coisa que não devia falar, né? Ou estavam criando aí uma coisa que a gente não devia nem dar bola. Mas enfim, voltamos daqui. Então, é possível sim a gente buscar condições melhores, é sempre muito possível. Mas o que é sempre interessante é que a gente sempre procure alguma coisa por fazer, por merecer. Isso é muito importante. Porque criança, a gente que é pai, mãe, a gente tem lá 2 filhos, aí tem um que não faz nada. Aí ele vem pedir uma coisa pra gente. Aí tem um que é super operoso. Ajuda, lava a louça, vai comprar as coisas no mercado, faz tudo. Aí ele vem e fala, bem que eu queria, tal. Aí a gente fica mais interessado em ajudar esse. Mas aí sabe o que acontece? A gente pensa assim, bom, se eu ajudar esse, o outro vai ficar com ciúme, então eu vou ter que ajudar os 2. A gente acaba ajudando os 2, né? Mas no fundo, quem conseguiu foi aquele que é mais operoso, que traz mais possibilidades, que é mais atento. Então, eu não sei o que nós estamos esperando. Se a gente quer uma cura verdadeira ou quer aprender a andar com o problema, porque também tem coisas que a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai ser só mero espectador. Desculpe, isso não é muito consolador, mas tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que a gente vai ter que viver, vai ter que enfrentar, não é? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode arrumar uma forma de conviver com isso de uma forma mais fácil, não é mesmo? Mais fácil. Então, se a gente conseguir encontrar uma forma de conviver com a dificuldade, com a dor, de uma forma mais fácil, vejam, a gente vai no hospital. Veja que interessante. Chegando lá, você vê pessoas que estão revoltadas. Estão irritadas com o médico, com a enfermeira, com a pessoa que ajuda, com a faxineira, com a pessoa que dá comida, com todo mundo. E o outro tem o mesmo problema, até pior, está sossegadão lá. Aí a comida maravilhosa, meu Deus do céu, eu nunca comi uma comida tão boa igual a essa. E o médico passa, toda hora estão passando aqui, toda hora. E os remédios estão vindo na hora certa. Meu Deus do céu, tem remédio aí que não acaba mais, meu Deus do céu, eu estou quase bom já. Se melhorar, eu aguento. Normalmente, se melhorar, estraga, né? Como é que é? Não tem uma coisa assim, né? Mas se melhorar, a gente aguenta. Então, se a gente conseguir encarar a vida dessa forma, nós já temos metade da cura. Olha só, metade da cura. Então, tem um problema? Não se revolte, fique tranquilo, confiante. Foi abuso nosso? A gente tem que conformar, foi a gente que provocou. Não foi abuso? Alguma coisa tem para mim ter esse problema. Porque as leis do Criador não estão a fim de ficar me espinetando, de forma alguma. Se nós estamos vivendo um problema, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria evolução. Então, fiquemos confiantes em qualquer situação. Mas eu estou vivendo um drama, nem é comigo, é com o meu filho, um familiar nosso, a esposa, o marido. Faz a sua parte. E confiante também. Da mesma forma que você fala, se foi um pequeno abuso, a gente só tem agora que remediar e seguir em frente. Não, é coisa do passado. O que a gente pode fazer? Eu perdi a minha mãezinha em 1986. E hoje eu vejo que tem gente que tem coisas tão piores, então aí ela teve câncer de mama. 1986, não tinha muito o que fazer, né? O que a gente podia fazer, meu Deus do céu? Não é? Mas eu posso dizer uma coisa muito confortadora para vocês, que me confortou muito na época. Olha que interessante. Nos seus últimos instantes, ela fez um semblante de uma alegria tão grande, mas tão grande. Depois de ter passado, 2, 3 anos de um sofrimento físico, quimioterapia, cirurgia, sabe? Depois de ter passado uns 2 anos numa situação tão difícil, nos seus últimos instantes ela começa a colocar na sua máscara facial uma imagem de uma alegria tão grande, mas tão grande, que as pessoas que viam ela não acreditavam, não conseguia chorar. Não conseguia chorar. Então, tem esse tipo de problema que a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que conviver com ele. Tem que achar uma forma de conviver.
Tem outros que a gente pode ir atrás, a gente deve ir, cuidar da saúde, cuidar do equilíbrio, cuidar de forma em que a gente possa evitar males maiores. Obviamente que sim, não é? A gente também não vai ficar procurando, ficar lambendo corrimão de hospital, essas coisas. Eu lembrei do corrimão de hospital, porque uma vez eu fui no hospital, e aí eu tive uma ideia, eu falei assim, eu vou ver o que eu posso ser útil aqui nesse hospital. Aí eu fiquei esperando o médico, meia hora, 1 hora, e daqui a pouco chegou uma senhora com 4 crianças, uma no colo e 3 segurando. Mas aí as crianças começaram a brincar, aí ela se esfregava lá no chão, aí daqui a pouco o outro lambeu o irmão do hospital. Eu falei, meu Deus do céu! E eu tinha pensado assim, eu preciso fazer alguma coisa para ser útil, né? Na verdade, eu queria ser útil assim, tipo entrar lá na sala de cirurgia, ajudar o cirurgião, sabe? Essas coisas de estrelismo que a gente tem, sabe? Essas coisas assim, quer ser o super-herói, sabe? Um negócio desse assim. Mas aí eu chamei a criança, peguei um papel, falei, desenha aí a sua casa. Aí ele desenhou a casa dele, aí foi desenhando, foi falando, conversando, fazendo, falando, acontecendo e tal. Aí ele parou de ficar se esfregando no chão, lambendo as coisas, parou. Aí depois o médico chamou ela foi lá, foi com as crianças, foi tudo embora. E depois eu pensei assim, nossa, meu Deus do céu, eu queria ser útil lá dentro, né, do salão médico, e no fim eu acabei tendo que trabalhar aqui fora mesmo, porque imagina a aflição da mãe, tadinha, com 4 crianças, às vezes com dor, com problemas, né? Então vejam, a gente pode ser útil onde a gente está, de alguma forma, não é? A gente pode fazer alguma coisa por alguém de alguma forma. Mas eu estou falando tudo isso por causa do corrimão do hospital, porque eu vi em loco o menino fazendo isso. Isso parece loucura, né? Quando a gente fala assim em tom de brincadeira, as pessoas acham uma loucura. Mas isso acontece, tá certo? A gente não precisa ir buscar o problema. Porque também tem uma outra coisa, né? Quando a gente tem que viver, a nossa estrada, muitas vezes, tem algumas curvinhas, e a gente naturalmente vai encontrar, não é? Quem tem um cabelinho branco deve se lembrar, quando vinha o parquinho no bairro, e aí tinha um negócio, o carrinho que era um negócio de horror, sabe negócio de horror? Aí a gente entrava num carrinho, aí o carrinho ia andando assim, aí aparecia uma caveira, aí daqui a pouco aparecia uma pessoa. Lembra disso? Como é que era o nome desse carrinho? Não? Trem fantasma, era um trem fantasma, olha aí. Então, sozinho, a gente já está no trem fantasma, porque na Terra é assim, a gente já está no trenzinho, certo? Então daqui a pouco o carrinho vai, mas aqui tem outras coisas, não é só coisa fantasma, tem coisas bonitas também, né? Aliás, o planeta é lindo, maravilhoso. Olha, no fundo, a gente nem merecia estar no planeta, mas nós estamos aqui. E a gente está no trenzinho, então devagarzinho ele vai, aí daqui a pouco acende uma caveirinha lá, a gente toma um susto assim, mas daqui a pouco o carrinho sai fora e a gente vai para outro caminho. Então, não se apavorar tanto, não se desequilibrar tanto com os problemas que a gente vai viver. Ter mais confiança, mais presença de espírito em situações mais difíceis. Então, tá lá, a família está vivendo um drama, e sei lá, como que a gente vai encarar isso? Aí todo mundo fica só lamentando, aquela lamentação, coitadinho, não sei o quê. Não, gente, vamos ter confiança, se tiver que sair, vai sair. A mão invisível tem para todo mundo. Vamos ser forte, vamos entender que vai dar certo. E porque também tem esse outro detalhe, né? Um detalhe que na casa espírita a gente aprende. Não é essa historinha de que vaso ruim, sabe? Não é essa daí não, é outra, né? Quando a gente tem que permanecer encarnado por algum tempo, os espíritos dão um jeito na gente. Vocês sabiam disso? Lá no livro do André Luiz tem 3 casos. Nesse novo filme aí do Nosso Lar aí, tem um caso lá, meio fajuto, mas tem um caso lá que o moço tem uma sobrevida, né? Mas é meio fajuto, esse caso aí é meio fajuto. Não assistiu? Mas isso aí, só um segundinho do filme, tem muito mais coisa, muito melhor. E muito pior também, tem muita coisa lá. Tem um canal no YouTube, uma moça chamada Ana Paola. E ela posta filmes e livros. E eu costumo seguir ela. Estava passando o nosso lá. 1 e 2 lá. É? Essa semana. Muito bem.
Então, lá no livro do André Luiz, tem um caso que eles dão uma sobrevida para uma senhora que estava quase precisando desencarnar. Por que eles deram a sobrevida? Ela tinha uma tarefa para realizar, para manter um equilíbrio ao seu redor. Se eu não me engano, coisas com o filho, assim, com a filha. Tem uma situação dessa. Então, os espíritos têm esse poder, eles são capazes de fazer muita coisa. Olha, na bibliografia do Chico tem coisas fantásticas. Por exemplo, tem um espírito chamado Sheila. Já ouviram falar da Sheila? A Sheila foi uma enfermeira acho que da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra, acho que da Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. Então, e a Sheila trabalha ainda na medicina, no mundo espiritual, ela ainda trabalha. E ela conta umas coisas assim, de repente lá no 1930, 1940, tinha um caso lá complicadíssimo. A Sheila falou, a gente não consegue resolver isso aqui, nós temos que ir procurar algum recurso em outro lugar. Naquele tempo, que era tão difícil, médico, medicina, essas coisas, né? Hoje as coisas estão mais facilitadas. Mas naquele tempo era muito difícil, interior ainda, esses lugares longe, coitadinhas, as pessoas viviam dramas terríveis com a saúde. E aí os espíritos ajudavam muito mais, obviamente. E aí ela relata que ela foi buscar uma máquina que era parecida com o raio-x da Terra, na década de 40. Só que não era um raio-x, eles conseguiam ver a pessoa por dentro. E o que é isso hoje? Ressonância magnética? É isso? Tem uns nomes aí estranhos, né? É isso hoje, olha, isso 80 anos atrás, imaginem. Ela trouxe essa máquina numa outra semana para ver o que podia fazer, porque eles não conseguiam entender o que estava acontecendo com a pessoa. Então, eles têm peças, e os mecânicos do outro lado da vida sabem consertar os carros físicos que somos nós. Qualquer carro físico, viu? Grande, pequeno, largo, sabe? De tudo quanto é cor, amarelo, branco, escuro, tudo quanto é cor. Porque eles conhecem a nossa biologia inteira, obviamente que eles conhecem, tá certo? Então, se a gente não pôde receber a ajuda e o apoio, isso não significa um demérito da nossa parte, mas uma necessidade de nós como seres espirituais. Se a gente recebe, está tudo bem, mas se a gente não recebe, também não vão ficar apavorados, desesperados. Não, nada disso, é porque a gente precisa ainda trafegar por esse caminho, por essa direção, por esses campos, por assim dizer. Meu Deus do céu, alguém aguenta mais ladainha do que essa? O senhor tem que mandar eu parar, agora eu já posso parar, né? Continua ainda, mais quanto? 9h30, não, de jeito nenhum, meu Deus do céu. Está acabando a gasolina aqui já, meu Deus do céu. Então vamos encerrar com uma... Muita gente esquece só de agradecer. Recebe e não agradece. Tudo isso falou, né? Mas ele não percebe e nem agradece. Nem agradece. Como que vai continuar os 50% que você falou? Mas você sabe que o Pai é tão bondoso, porque a gente aqui na Terra também, quantas vezes nossos filhos agradeceram alguma coisa nossa? Não é mesmo? Eles sempre têm uma crítica. Ai, mãe, você queimou feijão, meu Deus do céu. Ai, esse leite está cheio de nata. Hoje em dia nem tem mais nata nos leites, antigamente tinha, né? Era um horror, meu Deus do céu, era um negócio terrível. A nata parecia que o mundo ia acabar, pelo amor de Deus. Mas a gente tem sempre uma reclamação, porque para o pai, para a mãe, o que a gente fala para eles? Sempre alguma coisa assim, né? Nossa, mas precisa falar desse jeito. Nossa, mas... Sabe, sempre tem alguma coisa. Dificilmente a gente agradece. Então imagine o Criador. Tem gente que passa pela Terra, a encarnação inteirinha, não faz uma prece, não conversa uma vez com o Criador. Imagine só. E mesmo assim ele ama a gente de paixão. Mesmo assim. Não é? E para ensinar para a gente ser também desprendido dessa forma. Agora, é claro, quando a gente agradece, quando a gente quer se aproximar, quando a gente conta as nossas particularidades, aí os pais adoram, quando a gente consegue esse intercâmbio com eles, né? E com o nosso Pai maior a mesma coisa, quando a gente consegue esse intercâmbio, obviamente, a gente tem mais possibilidades, porque a gente pode receber mais conselhos, mais orientações, mais diretrizes, obviamente a gente consegue.
Tá bom? Tudo certo? Chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso.